Boa tarde, amados irmãos. Que a paz e a luz do Mestre Jesus permaneçam em vossos corações, hoje e sempre. É sempre com muita alegria receber mais uma tarefa para os trabalhos da nossa casa e principalmente na data de aniversário da nossa casa, né? E fazer parte da família A Luz Divina. Como a Tomoe já disse, nós vamos falar sobre as mulheres e a doutrina espírita. Hoje nós vamos dar continuidade à palestra da semana passada. Quem pôde assistir a semana passada, na quinta-feira, nós falamos sobre Maria, né? Então nós vamos voltar lá no tempo de Maria. Depois que Jesus retorna à pátria espiritual, Maria e os seus discípulos vão seguir aquilo que Jesus havia pedido, né? Espalhar as suas notícias, ensinar, passar os seus ensinamentos, e foi o que eles fizeram. Só que Jesus também disse aos seus discípulos que eles iam ser enviados como ovelhas, né? Para ser pessoas generosas, para transmitir com caridade, com harmonia, para todas as pessoas. Mas que ele sabia que eles iam encontrar lobos no meio do caminho, né? E que eles deveriam se comportar como as serpentes e não como as pombas, se espantarem. Maria, ela foi morar em Efésio com João. Quando Jesus está para desencarnar, ele apresenta João como filho de Maria. E ela vai com João, né? E aí eles vão trabalhar numa obra de caridade, onde Maria vai cuidar de enfermos e Maria vai praticar, através da bondade divina, né, algumas curas de algumas enfermidades. E Jesus disse que se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Mas o Consolador que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e fará-vos lembrar de tudo o que vos tenho dito. A gente estava lá, a gente ouviu tudo isso, mas não guardou, e ele veio para mandar o Consolador prometido. E aí passaram-se mais ou menos 19 séculos, né, para a gente só entender o que ele disse, e ainda não entendemos tudinho, certo? Por volta de 1848, apareceram os primeiros fenômenos mediúnicos, né? Manifestações mediúnicas, mesas girantes, mesas que falavam, que batiam, né? Isso apareceu primeiro lá nos Estados Unidos, né? Com as irmãs Fox em Hildesville. Ontem nós tivemos uma palestra só sobre as irmãs Fox. Então eu não vou falar mais nada sobre ela, porque foi muito interessante. Quem quiser, procure no nosso site que vai estar lá, certo? Todas as palestras. Então, os fenômenos começaram a aparecer lá. Mas, passado mais um determinado tempo, por volta de 1854, em Paris, a capital do mundo e da cultura na época, lá na Europa, também começaram a aparecer as mesas girantes. Só que lá na Europa existiam vários historiadores, vários estudiosos, né, que pesquisavam sobre as mesas girantes. Porque, como a gente ouviu ontem, lá nos Estados Unidos, as mesas girantes, perdão, elas eram tratadas como circo, festa, euforia. As pessoas não iam lá para entender o que era aquilo. Elas iam lá para resolver o problema delas. Então era assim, será que eu vou casar? Será que eu vou ter dinheiro? Aí bebiam, fumavam, e aquilo virava uma festa toda. Só que lá na Europa, ela teve algumas coisas diferentes, né? Lá, já estava lá o professor Rivail, porque até então ele não era o Kardec, tá? Ele era o filósofo, professor, estudioso. E ele já tinha ouvido falar dessas mesas. E ele estava meio curioso.
Ele foi em alguns lugares, observou, mas aquilo não o convenceu. Como ele era uma pessoa importante, de nome, conhecida, um amigo da família o levou para conhecer na casa dessa senhora, que eu vou precisar ler o nome, porque é francês. E eu já traduzi para eu não me perder. É a senhora Plené-Maison. Ela tem um trabalho na casa dela, onde ela imaginava que uma força maior estaria por trás de tudo isso. Então, ela levava a sério. Né? Não era uma reunião aberta para várias pessoas, ela tinha um grupo reservado. Né? Ela tinha algumas moças, algumas jovens, alguns senhores que participavam dessas reuniões. E aí esse amigo levou lá o nosso professor Rivaio para ele conhecer aquele trabalho. Ele foi meio que desconfiado. Mas lá ele presenciou 2 jovens, muito interessante, que conforme faziam as perguntas, elas respondiam, quer dizer, elas entre aspas, né? O espírito ou a coisa naquela época que estava por ali, dava uma resposta. Né? Quando ele foi fazer esse trabalho, ele foi em diversos centros, diversas casas que faziam esse trabalho com as mesas girantes. E lá também ele acabou conhecendo um grande número de pessoas, né? Aqui, ó, várias médiuns, e por coincidência todas mulheres, não sei porquê, né? Acho que a gente precisava estudar mais um pouquinho, né? Então, todas, a maioria das vezes, mulheres. E cá estamos nós, que me perdoem os homens, né? Que estão em número menor. Tá? Então, ali, ó, as 2 irmãs, Caroline e Bodin, de 16 e de 14 anos, elas eram médiuns psicógrafas. Naquela época, não é que nem hoje, não, que pega a canetinha e escreve, tá? Eu vou mostrar depois para vocês um aparelhinho que tinha lá. Era bem diferente. Ruth Jafé, de 20 anos, também psicógrafa. Aline Carlotti, de 20 anos, ela era psicógrafa e psicofônica. Psicofônica, naquela época, né, o espírito ficava bem próximo e ela falava. Isso a gente aprendeu agora, naquela época não era assim, não. Eles achavam que o espírito entrava dentro dela e falava através dela. Tá? A senhora Leclerc, que também era psicógrafa. A senhora Clement, que era uma médium psicógrafa e de incorporação. Por que tem esse nome de incorporação? Porque, na época, não era só um espírito que ela recebia. Né? Então, eles falavam assim, nossa, agora ela está incorporada com esse, depois com outro, depois com outro, depois com outro. Mas é igual à psicofônica. O espírito só se aproxima e faz com que o médium fale o que ele está pedindo. Tá? Aí tinha a médium clarividente. Clarividente é aquela médium que pode ver o que está acontecendo no ambiente, né? Para dar, teoricamente, prova de tudo aquilo que estava acontecendo. A senhora Rustam, que tinha mediunidade intuitiva. Então, às vezes, estava todo mundo falando alguma coisa, ela recebia uma intuição e completava alguma frase, alguma coisa que estava ali acontecendo. A senhora Canu era uma médium sonâmbula inconsciente. O que era isso? Eles colocavam ela num determinado lugar, ela dormia, apagava, né? E depois ela tinha algumas coisas inconscientes que ela comunicava aos médiuns ali na hora, depois da reunião. Então, por isso que ela era sonâmbula. Hermance Dufaux e Marie Alexandrie de Delot-Delany, elas apareceram depois. Tá? Kardec foi conhecê-las depois, quando já estava quase pronto o Livro dos Espíritos. Mas todas essas mulheres fizeram um grande trabalho com Kardec pela nossa doutrina. Mas vamos conhecê-las para a gente saber o que aconteceu e por que elas ficaram assim tão famosas. Está aqui o aparelhinho da época. Esse aqui já é mais moderninho. Tá? Essas 2 irmãs, quando Kardec foi assisti-las, o que aconteceu?
Ah, porque a gente vai conhecer uma moça que escreve tudo que a gente fala. Pergunta. Mas não foi bem assim. Kardec chegou a fazer perguntas mentalmente. E as respostas foram dadas. E as meninas ficavam sentadas numa mesa e colocavam uma mão aqui e a outra aqui. Então elas só ficavam próximas. E aquilo começava a andar. E o Kardec ficou por ali mais ou menos umas 20 semanas observando todos esses fatores. Numa outra sessão, onde ele conheceu mais 2 médiuns, o aparelhinho já era mais evoluído, tinha rodinhas. Elas não precisavam segurar, elas só encostavam a mão, tá vendo? E aí saíam as palavras, né? E Kardec começou a ficar intrigado com isso, né? E uma dessas meninas fez uma revelação para ele, que ele estava, naquele momento, destinado a descobrir coisas através desses espíritos que iriam mudar a humanidade. Fariam com que a humanidade visse o mundo com os outros olhos, né? Mas o Kardec falou assim, o que eu tenho a ver com isso? Quem me chamou aqui? Então, vamos observar. Continuou observando essas 2 irmãs. Depois de um determinado tempo, ele voltou com algumas perguntas prontas, né? Vamos fazer as perguntas e vamos ver o que responde. Aí ele ia na outra casa de outro amigo, onde tinham outras médiuns, fazia a mesma pergunta. E observou que essas perguntas, às vezes, eram respondidas quase que da mesma forma, né? Por que será? Porque talvez os espíritos que estavam ali respondendo eram espíritos diferentes, né? Tinham uma inteligência diferente. E o que mais chamou a atenção do Kardec é que algumas perguntas que ele fazia, perguntas de física, de química, de coisas que ele tinha esse conhecimento e que essas meninas de 14, 16 anos nem imaginavam que existiam. Então aquilo foi criando mais uma curiosidade no Kardec. Então, já que ele tinha uma missão a cumprir, vamos correr atrás dessa missão. E essas meninas, eles faziam essas reuniões e eles percebiam que o desgaste era muito grande. Então Kardec começou a ficar preocupado. Como assim? Eu vou ter 2 médiuns para me auxiliar? Não vai dar todo o trabalho que eu vou ter que fazer, porque já estão falando que eu tenho que fazer um trabalho muito grande. Aí ele conheceu mais 2 médiuns, mais 2 jovens, né? A Ruth, de 20 anos, e a Aline, também de 20 anos. Através da médium psicofônica, que é a Ruth, a Aline, ele acabou descobrindo, né, que ele tinha essa missão muito importante e, através do Espírito da Verdade, veio confirmar numa psicofonia para ele. Então, ele decidiu que realmente ele tinha um trabalho importante. E aí disseram assim para ele, mas o seu trabalho não vai ser fácil. Você vai ter que procurar, né, desenvolver esse trabalho com muita responsabilidade. Com o passar do tempo, você vai ter que fazer uma revisão em todo esse trabalho que nós vamos ditar para você. E quando isso for ao mundo, muitas pessoas não vão aceitar. E você vai ter que tomar cuidado com isso. Não exponha a sua vaidade, né? Coloque isso como um trabalho que não é seu. Esse trabalho é nosso. Mas o mundo vai demorar para entender. Então, vocês imaginam, por volta de 1800, como é que era o cara chegar lá e falar assim, olha, eu ouvi, alguém escreveu e eu estou fazendo isso e vocês vão ter que acreditar. Se hoje a gente ainda não acredita, né? Muitas pessoas ainda não acreditam nisso. Então, imaginem naquela época. Então, essas 2 médiuns, com todo esse trabalho, mais aquelas outras 2, começou a ficar mais fácil o trabalho do Kardec. Entre aspas, né? Porque ele tinha que ir na casa de uma família onde tinha o trabalho, depois ele tinha que ir na casa da outra família onde tinha outro trabalho, reunir tudo aquilo, chegar em casa, ler. Eles falaram para ele, você vai ter que ler, você vai ter que dar uma geral no trabalho, porque imaginem naquela época como era o vocabulário, né? As meninas,
Naquela época, a mulher não podia ir para a escola, vocês imaginam. Então, quer dizer, elas não tinham condições. Quem escrevia era o espírito. Então, ele tinha que reler tudo de novo. Mas Kardec tinha uma esposa muito boazinha, professora, né? Eu não fiz nada. Ela ficou brava comigo. Pronto. Ele tinha a esposa que era professora e que, desde que Kardec se propôs a trabalhar em nome dos espíritos, ela falou, eu vou te dar a mão e vou te ajudar. Então, ele vinha com toda aquela papelada, eles sentavam, varavam noites, para colocar tudo em ordem, aquilo que eles tinham planejado, feito no dia anterior. E a Amélie, ela era 9 anos mais velha do que Kardec. Mas ela era de uma fibra fenomenal. É mulher, dá licença. Né? Ela, tudo bem, vamos lá, vamos fazer, vamos continuar o nosso trabalho. Só que chegou um determinado tempo que o Kardec também já estava ficando com idade, cansado, né? Porque o Kardec só veio conhecer o Espiritismo com 50 anos de idade. Então, ele já era um senhor para aquela época, né? 1800. Para quem ia viver pelo menos 55 anos de idade, ele já era um senhor, né? E ela era 9 anos mais velha. Então, imagina a situação, né? Mas ela falou assim, não, vamos continuar. E ela uma vez sugeriu para ele, porque às vezes eles viajavam para vários lugares para ter esses documentos que eles iam fazer nos trabalhos espirituais. Então ela sugeriu uma vez para ele, por que a gente não faz um grupo e trabalhamos aqui na nossa casa? Um grupo reservado, onde as médiuns são de nosso conhecimento, né? Não vai ser uma coisa aberta ao público. E aí o nosso trabalho, enquanto já vai escrevendo, eu já vou revisando aqui para você. Né? Naquela época não tinha celular, não tinha fax, não tinha nada disso. Tinha que ser, escreveu, leu e escreveu de novo. Certo? Então, ela, inclusive quando Kardec faleceu, eles tinham ainda um grande número de escritos, de mensagens, de uma série de coisas, e a Amélie não deixou barato, não. Ela falou, nós vamos até o final. Eu vou montar o livro, que vai ser o último livro da codificação, que é o Obras Póstumas, que ela vai montar com os amigos de Kardec e com tudo aquilo que ele tinha. E a Revista Espírita, que após o falecimento dele, ainda ela teve uma temporada, porque ele tinha muitos documentos guardados. Certo? Aí, quando chega em 18 de abril de 1857, vocês devem imaginar a casa do Kardec como estava de papel. Né? Cheia de papel para ele escrever a primeira edição do Livro dos Espíritos. Nessa época, ela tinha 519 perguntas e respostas. Mas lembra que os espíritos falaram para ele? Revisa isso aí. Olha direitinho, ela foi para 1010 perguntas. Só. Né? Então, imagina o quanto levou esse trabalho de 1854 a 1857. Quanto tempo? Foram 2 anos só para formular o primeiro livro. Porque aí Kardec percebeu que a coisa era muito séria, então haviam perguntas sobre ciência, sobre filosofia e sobre religião. E ele teve que separar esse Livro dos Espíritos, né, no nome, nessas 3 fases. Só que aí ele ainda não chamava Kardec. E ele ficou intrigado, porque quando ele foi mandar editar o livro, porque os espíritos disseram que ele tinha que editar, né? Então, quando ele levou para editar, ele falou assim, perguntaram para ele, quem é que vai assinar esse livro? Ele era um professor. Ele já sabia de tudo que ia acontecer com ele. Ele foi para uma reunião, convocou os espíritos, né? E uma das meninas recebeu o Espírito da Verdade. E o Espírito da Verdade contou quem ele era. Que ele era um druida e que ele deveria assinar o nome que ele teve naquela vida dele. Mas como a gente não vai falar da vida de Kardec, porque a gente vai falar das mulheres, a gente
aceita que ele assinou esse nome e começou a escrever a doutrina dos espíritos. Então, a doutrina dos espíritos nasce com o pseudônimo de Allan Kardec, né, o professor Rivail, e o primeiro livro da codificação é o Livro dos Espíritos. Tudo bem? Tinha 509 perguntas, foi para 1019, né, e hoje ele continua assim, revisado, estudado e explicado para a gente estudar, que a gente também não estuda, né? E aí, com esse tempo, quando foi lançado esse livro, ele foi convidado para ir na casa do senhor Dufault, que também fazia uma reunião espiritual em sua casa muito séria. E lá conheceu Hermance Dufault. Hermance era uma jovem de 14 anos e ela já tinha, naquela época, livros editados, que o pai trabalhava com ela, e o Kardec ficou impressionado com o tipo de livro que ela tinha editado. Espertinho, vamos conversar com ela e vamos trazer ela para o nosso grupo, porque eu tenho uma missão a cumprir, né? E aí, Hermance Dufault foi fazer parte, depois do lançamento do Livro dos Espíritos, no restante da codificação. E aí apareceu uma outra médium que também frequentava a casa do Dufault e a casa de Kardec. Essa senhora, ela vai ser importante não pelo fato de ela ser uma médium psicógrafa, mas com o decorrer dos anos, né, ela vai ter esse jovem aqui, que vai ser o filho dela, né, e ele vai ser uma pessoa muito importante dentro da doutrina dos espíritos. E ela é comunicada numa dessas reuniões, e ela vai fazer parte com a Hermance Dufault e a Marie Alexandrine, que eles vão passar a escrever o restante da codificação de Kardec, né? Em 16 de março de 1860, foi publicada a segunda edição do Livro dos Espíritos, totalmente revisada. Ele teve o auxílio da esposa e das outras médiuns que trabalharam com ele. Toda a doutrina está de forma sintética e, posteriormente, dentro do Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Espíritos tem tudo que a doutrina constitui. Mas aí ele teve que escrever o restante da codificação. Todas essas médiuns que trabalharam com ele os auxiliaram para escrever todos esses livros da nossa codificação. Eram livros que Kardec vinha com as ideias, passava na reunião, e essas médiuns trabalhavam por diversas horas, né? Num determinado momento, na casa de Kardec, eles se reuniam 2 vezes por semana. E o trabalho, às vezes, varava à noite. E essas médiuns trabalhavam com ele, descansavam, depois trabalhavam novamente. Então, a doutrina dos espíritos não foi escrita da noite para o dia, né? A gente pode ver pelas datas aqui. O segundo livro, o Livro dos Médiuns, foi lançado em 1861, após o Livro dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo, que conta todas as passagens de Jesus, foi lançado em 1864. Céu e Inferno foi rapidinho, foi logo no ano seguinte. Mas a espiritualidade já estava prevendo o desencarne do Allan Kardec. Então, as médiuns se proporam a trabalhar, né? Porque sabiam que elas também faziam parte do cumprimento desta missão, de escrever a doutrina dos espíritos. Em 1868, a Gênese, e a Revista Espírita, até 1869, ela já estava com 12 volumes. O Kardec falece, desencarna, volta para o plano espiritual, e aí foi terminado o que é o Espiritismo, que são mensagens que está dentro desse livro, e obras póstumas, né? E assim, essas meninas, que já estavam adultas, né, porque se passaram longos anos, já estamos no ano de 1890, tomaram seus rumos, as suas famílias, casaram-se, continuaram algumas com esse trabalho, né? Porque acreditavam que existia uma coisa muito mais importante, né?
E a partir desse momento, a doutrina dos espíritos está lançada no nosso planeta. E aí, o que vai acontecer? Né? Várias mulheres, vários homens vão passar pela nossa doutrina. Porque espírito não tem sexo. Está lá no livro dos Espíritos. Né? Então, a partir daí, nós vamos começar a conhecer inúmeras reencarnações, inúmeras encarnações de homens e mulheres que se fizeram importantes na doutrina dos Espíritos. E para nós, como esse mês nós vamos falar só das mulheres, né, algumas dessas mulheres já foram faladas aqui, ó, Madre Teresa, Maria, as irmãs Fox, cadê Amélia Rodrigues, segunda-feira, Joana, agora vamos falar Meimei, Sheila. Então eu convido a todos vocês para continuar essa nossa história do papel importante nas mulheres. Porque essas mulheres foram que nem nós. Né? Só que elas entenderam a mensagem do Cristo mais rápido do que nós. Né? E começaram a praticar através de várias encarnações que elas já tiveram. Então eu convido a todos para participar dessas nossas palestras que vamos ter aqui ainda na nossa casa. E que esses exemplos sejam exemplos para nós, para que possamos levar a palavra do Cristo para o resto das nossas vidas. Muito obrigada e uma boa reunião a todos.